Laços de Amor Eterno, de James Van Praagh, parte 1, sinopse. Perder um filho é a experiência mais devastadora pela qual um ser humano pode passar. A dor parece interminável e muitas vezes a vida perde o sentido. Desesperados, perguntamos a Deus por que Ele foi capaz de tirar a vida de uma criança inocente. Laços de Amor Eterno nos ajuda a transpor o vão que separa o mundo material do espiritual e apresenta histórias inspiradoras de pessoas que conseguiram transformar a dor da perda em crescimento pessoal e espiritual ao se livrarem da culpa e praticarem o perdão. Tendo se dedicado nos últimos 30 anos a ajudar as pessoas a entrar em contato com entes queridos que já se foram, James Van busca agora minimizar a dor de quem enfrenta a tragédia da morte de um filho, tenha ela sido causada por doença, acidente, assassinato, desastres naturais ou suicídio. Este livro vai responder aos seus questionamentos mais profundos sobre o porquê de vidas tão promissoras serem precocemente interrompidas. Mais do que isso, ele revela que os laços de amor que unem pais e filhos são criados na eternidade, e nem mesmo a morte é capaz de destruí-los. A travessia. Capítulo 1. Quando uma criança transita. Quando um dos seus pais morre, você perde o seu passado. Quando um dos seus filhos morre, você perde o seu futuro. A morte produz inúmeras formas de desordem emocional e de despertar espiritual. O mais importante, no entanto, é compreender que, apesar do forte sentimento de solidão, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Nossos entes queridos estão sempre por perto para nos ajudar a atravessar os momentos mais dolorosos, nos guiar para fora da escuridão e nos conduzir para a luz da nossa própria força. Recentemente, fui ao velório da mãe de um amigo. Enquanto esperava o início da cerimônia, ouvi a música abafada e as palavras tristes de um discurso que vinha de uma das salas. De repente, vi o espírito de uma menina de uns 7 anos, com vestido azul claro, meias brancas e sapatos de verniz preto, correndo pelo hall. Ao passar por mim, ela me olhou e eu a cumprimentei mentalmente. Ela parou, voltou-se e me olhou nos olhos dizendo: "Olá, senhor. Por que é que a minha família está chorando? Você não morreu?" Repliquei telepaticamente. A menina respondeu: "Não sei. Adormeci e acordei aqui. A senhora de vestido rosa e sorriso bonito está me esperando para me levar para casa. Há um pônei para mim lá. Estou louca para ir." "Então por que você está aqui?" Ela parecia confusa. "Estou tentando dizer para a mamãe e papai que ainda estou viva, mas eles não me veem." "E qual é o seu nome?" Finalmente a menina se identificou. "Kylie. Não é um nome bonito?" Virou-se de repente. Preciso ir agora. A senhora luminosa está me esperando." E com isso ela passou correndo por mim e foi em direção ao espírito reluzente que estava do outro lado. O espírito acolheu-a, segurou sua mão e levou-a. Juntas, elas entraram na luz do seu lar celestial. Mais tarde, enquanto me dirigia para o estacionamento, notei um retrato sobre um cavalete que estava do lado de fora de uma pequena capela. Era o retrato de Kylie, sentada sobre um monte de feno em frente a um cavalo e um pônei. Sorri, olhei para cima e pensei: "Espero que você esteja curtindo o seu pônei novo, Kylie." Eu logo descobriria o que Kylie estava fazendo do outro lado. Há anos, venho orientando milhares de pais que perderam seus filhos. A perda de um filho é talvez a coisa mais difícil de ser compreendida. Os pais se recusam a aceitar e acreditar. Não é natural que um espírito morra antes dos pais. Isso não faz sentido. O ciclo natural da vida é que o filho cresça, se desenvolva, tenha seus próprios filhos e morra depois dos pais. Por isso, quando um filho morre, os pais são dolorosamente obrigados a repensar tudo aquilo que consideram normal, porque suas vidas foram afetadas de modo irreparável pela imensa perda que destruiu os sonhos e a esperança. No entanto, a perda faz parte da vida e ninguém consegue evitá-la. Inevitavelmente temos todos que enfrentar algum tipo de perda enquanto estamos vivendo neste planeta.
Ela é parte daquilo que nos torna humanos e pode causar muitas emoções intensas, da tristeza à raiva até o ódio. Essas emoções podem nos destruir, mas também são capazes de contribuir para nosso crescimento e nossa evolução. A perda de um filho nos abala mais profundamente porque afeta toda a nossa vida. Em geral, os pais sentem que o filho foi arrancado de seus braços, como se um ladrão tivesse roubado tudo o que possuíam. A dor pode ser intensa demais para ser suportada. Esses pais se sentem jogados em um grande vácuo e não sabem o que fazer para sobreviver. No entanto, eles precisarão continuar a viver da maneira mais completa possível. Como devem lidar com os sentimentos de culpa, raiva, impotência, dor, dilacerante e seguir em frente ao mesmo tempo? Será que conseguirão se recuperar? Eu realmente acredito que qualquer experiência, por mais horrível que seja, acontece por um motivo e de acordo com o plano de uma alma. O plano de uma alma é um projeto elaborado unicamente para sua evolução espiritual. A alma escolhe certos caminhos para crescer no amor, na compaixão, bondade, calma, paciência, cura e harmonia. Esses caminhos requerem tenacidade e persistência em situações difíceis, sobretudo a morte de um filho. Cada desafio é planejado para que a alma se desenvolva e vá superando os limites da condição física. No entanto, como todas as almas têm livre-arbítrio, cada uma pode escolher quando e como irá evoluir espiritualmente e superar as imperfeições humanas. Ela faz isso através de repetidas experiências de vida neste planeta e em outras partes do universo. O principal objetivo do plano de uma alma é a compreensão de que somos todos amor criados pelo amor. Este é o aprendizado da alma. Como nosso corpo e nossas emoções limitam a nossa capacidade de compreender aquilo que está além do mundo sensorial, podemos não conseguir compreender o significado por trás de uma morte ou de uma perda. No entanto, não devemos nunca perder a esperança de que mais tarde conseguiremos entender porque tal situação precisava ocorrer e quais os benefícios que ela pode gerar. O que escolher? As pessoas se comportam de maneiras diferentes quando perdem um filho. Os motivos variam. Quais foram as circunstâncias da morte? Os membros da família são unidos e solidários ou indiferentes? Os pais são espiritualmente evoluídos ou espiritualmente deficientes? Cada um sofre de maneira diferente e as formas de lidar com o distúrbio emocional são diversas. Por ter, durante todos esses anos, observado o comportamento de muitos pais, passei a distinguir dois tipos de pessoas. Aquelas que usam a morte de um filho como uma oportunidade para crescer e aquelas que permanecem totalmente devastadas. Lembro-me da primeira vez que estive com Marie Levine. Foi em seu minúsculo apartamento em Nova York, repleto de livros e fotografias. Comecei relatando uma série de fatos relacionados ao seu filho Peter, que somente ela poderia saber. Enquanto os ouvia, ela repetia sem cessar: "Não posso continuar vivendo. Minha vida não tem mais sentido." Embora naquele momento Marie se encontrasse num lugar sombrio, senti que ela poderia contribuir mais se conseguisse abrir seu coração e sua mente para amor do filho morto. Mantive contato com ela durante muitos anos, até que uma Marie diferente emergiu. Ela conseguiu transformar sua raiva e frustração em algo positivo. A perda de seu filho único a obrigou a voltar-se para dentro de si e assim encontrar a cura. Marie transformou sua dor em textos que se tornaram uma maravilhosa fonte de inspiração para outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Ela escreveu um livro chamado First You Die, Primeiro Você Morre, e que relata sua perda devastadora e sua esperança de sobreviver. Suas palavras agora ajudam muitos pais a enfrentar com coragem a solidão e o desespero. O livro se tornou um best-seller e é usado por muitos grupos que fornecem apoio a pessoas desesperadas. Assim como Marie, outros pais avançaram também. Alguns estudaram metafísica e espiritualidade, o que resultou em outros livros excelentes. Centros de cura, círculos de meditação, grupos de apoio para pessoas destroçadas pelo sofrimento também foram criados a partir da experiência de Marie.
Também pude ver o oposto. Conheci pais tão atormentados pela perda de um filho que não se sentiam mais dignos de viver e não conseguiu ir em frente. Hillary me procurou após seu filho ter se jogado do telhado de um prédio em Nova York. Ela se sentia completamente desamparada, sem conseguir aceitar o que tinha acontecido. Permaneceu sentada imóvel durante dias e semanas, pensando obsessivamente no filho e no que poderia ter feito para evitar o suicídio. Ela se culpou Deus, culpou o mundo. O sofrimento de Hillary era tão esmagador que a única maneira que ela via de escapar da dor seria juntar-se ao filho. Tomou uma superdose de sedativos e deixou um bilhete em que dizia: a vida perdeu sua mágica. A história de Hillary é trágica, mas não importa quão deprimente e angustiante seja a situação, a vida não precisa ser assim. Conheço muitos casais que se divorciaram, tornaram-se dependentes de drogas e desenvolveram doenças mentais por causa de seus opressivos sentimentos de inutilidade e pesar. Eles simplesmente se despedaçaram, sem conseguir recuperar-se do sofrimento. As seguintes mensagens do mundo espiritual revelam a profundidade do desespero e as muitas maneiras pelas quais podemos lidar com o sofrimento e melhorar. A dor e o sofrimento são tão reais quanto o caminho para a cura. Eu acho que a melhor maneira de ajudar alguém a descobrir a esperança, a aprender a viver e amar novamente, é compartilhar essas histórias. O pai alcoólatra. Há 2 anos, em uma das minhas demonstrações na costa oeste dos Estados Unidos, chamou minha atenção um homem que estava sentado do lado esquerdo do auditório. Percebi que havia algo de errado com ele, e ao me aproximar, constatei que estava bêbado. Tentando desanuviar o ambiente, eu disse: "Você andou bebendo?" O homem se mostrou um pouco surpreso com a minha franqueza, mas continuei brincando. "E por que não me ofereceu uma dose?" A plateia riu e a tensão se dissipou. Naquele momento, notei uma figura atrás do homem e lhe disse: "Há um rapaz perto de você, sabe quem é?" Mais uma vez o homem ficou surpreso. E eu prossegui: "Ele está me dizendo que a cabeça dele não dói mais. Ele quer que você saiba que não está sentindo dor." O homem permaneceu em silêncio, mas pude ver uma lágrima descendo por seu rosto. "É o seu filho, não é?" "É o Michel?" O homem finalmente falou. "Michel, nós o chamávamos de Mike." De repente, Mike me enviou a mensagem do que tinha acontecido. Eu vi voando, caindo cada vez mais rápido. O Mike me mostrando um pequeno avião, falei: "O homem que se chamava Jack", disse de repente. "Ele morreu saltando de paraquedas." Uma mulher sentada ao seu lado segurou sua mão, e Jack continuou. Mike amava a sensação de liberdade. Ele estava com amigos. Eles faziam parte de uma equipe de paraquedistas. O paraquedas não abriu e Jack, não conseguiu prosseguir. Eu me aproximei mais e disse: "Ele diz que está bem agora." "Obrigado", balbuciou Jack. Então fui passando as informações que recebia de Mike. "Seu filho está dizendo que esteve com você na garagem um dia desses. Ele quer que saiba que ele se lembra dos bons momentos que vocês passaram juntos trabalhando no carro." Jack balançou a cabeça para dizer que compreendia e eu continuei: "Seu filho está dizendo que através de você ele vem trabalhando para ajudar pessoas que têm problemas com bebida." Ao ouvir isso, o pai ficou desconcertado. "Ele quer que saiba que ele está lhe ajudando também." "Você precisa parar de beber, papai." Mike está dizendo: "Seu vício traz sofrimento a todos que o cercam." Houve uma pausa e eu acrescentei: "Seu filho agradece a você pela tatuagem. Ele gostou muito dela. Você compreende o que isso significa?" O homem levantou a camiseta e no seu peito estavam tatuadas as palavras: "Meu amado filho Michel." Alguns meses depois, Jack foi a outra das minhas demonstrações. "Você se lembra de mim?" perguntou. "Claro que sim", respondi. "O seu filho era paraquedista?" Jack voltou-se para as pessoas ao seu lado. "Quero que você conheça outros membros da minha família." Todos vieram me cumprimentar e agradecer pelo que eu fizera por Jack. Emocionado, ele voltou-se para mim. "Eu precisava lhe dizer o quanto sou grato. Você me deu coragem para ir em frente. Por causa da mensagem do meu filho,
Comecei a frequentar os alcoólicos anônimos e estou sóbrio há 63 dias. Posso sentir Mike perto de mim e sei que ele está me amparando. Pretendo continuar o trabalho dele. Juntos iremos ajudar pessoas que tenham problemas com bebida. Prometi ao Mike que pelo resto da vida minha meta seria realizar o trabalho dele aqui na Terra. Não sinta medo. Se você pedir a 1000 pessoas que revelem seus pensamentos sobre a vida e a morte, obterá 1000 respostas diferentes. Cada pessoa é única e as experiências de vida são diferentes. Além disso, como expliquei adiante, cada um de nós se encontra em um estágio distinto de desenvolvimento da alma. Por isso, não somos capazes de compreender plenamente o propósito do nosso plano de alma, nem os preparativos que fazemos antes de virmos realizá-lo na Terra. Ao ajudar seu pai a pensar de maneira diferente, Michel tornou capaz de ajudar outras pessoas a encontrarem a cura e descobrirem uma nova maneira de viver. Embora os que permanecem na Terra precisem se adaptar à morte de seus entes queridos, isso nem sempre é fácil. Não importa a causa, a morte é basicamente a transição de uma vida para a próxima. Essa transição pode ou não acontecer rapidamente, mas sempre ocorre uma mudança. Apesar de querermos controlar as mudanças à nossa volta, muitas coisas escapam ao nosso controle. Nada permanece igual, e o mundo em que vivemos está em constante movimento. Para muitos pais, a perda de um filho também significa outra mudança. Muitos perdem seu senso de identidade. Quem sou eu sem meu filho? Isso lhes tira o desejo de viver, porque já não sabem mais quem são. Venho trabalhando com pais de crianças que morreram há anos, e sei que se eles não passarem pelo processo de luto necessário, se não tiverem tempo suficiente para chorar suas perdas e se encontrar de novo, as consequências serão geralmente negativas. Quando os pais tentam sufocar suas emoções e não manifestam o que estão sentindo em relação à morte de um filho, uma onda de sentimentos os carrega como uma bola de neve montanha abaixo, se avolumando e ganhando velocidade enquanto desce. Nos primeiros dias, semanas e meses de sofrimento, os pais em geral vivem como se fossem autômatos. Recebem pêsames, tomam providências, telefonam para parentes, procuram se ocupar com qualquer coisa que possa afastá-los da realidade. Estão aturdidos com a autoestima muito baixa, deixaram de ser pais daquela pessoa, perderam esse papel que lhes dava importância e razão de ser. Você pode achar que a morte de um filho estreitaria a união da família, mas de modo geral ocorre exatamente o oposto. Esse fato doloroso muda para sempre a dinâmica entre marido e mulher e entre os pais e os filhos que estão vivos. É um momento extremamente delicado no relacionamento de toda a família. É claro que o fato de terem uns aos outros pode trazer consolo, mas pai e mãe esperam um apoio mútuo que nem sempre é possível por causa do nível de sofrimento. Essa dor provoca frequentemente culpa. Uma culpa o outro por não ter prestado atenção ou por não ter feito o que deveria. No início, um dos dois assume a culpa pela morte do filho. Se eu tivesse sido um pai melhor, isso não teria acontecido, ou se eu não tivesse lhe dado as chaves do carro, ele nunca teria sofrido aquele acidente. Depois de algum tempo, a culpa é atribuída ao outro. Se você estivesse mais presente na casa, tomando conta dele, isso nunca teria ocorrido. Ou, que tipo de mãe é você que permitia que sua filha andasse com pessoas assim? Convivo com muitos pais e já os ouvi dizer um ao outro essas mesmas palavras. Depois de algum tempo, o ressentimento cresce e se instala. Quando os pais não conseguem conviver com a dor, os sentimentos de raiva, culpa e mágoa se transformam em desprezo por si mesmo, insônia e depressão, podendo levar ao uso de drogas e bebidas alcoólicas. É muito importante que os pais, sempre que puderem, expressem seus sentimentos. A morte não é um assunto fácil de ser abordado, mas para que possamos nos manter saudáveis, ela precisa ser discutida, e os sentimentos precisam ser compartilhados, principalmente entre parceiros, sem condições de enfrentar a dor. Stacy não conseguia compartilhar seus sentimentos e estava em estado de total prostração quando foi a um dos meus eventos em Vancouver. Ao vê-la sentada no fundo do auditório, a primeira coisa que me chamou a atenção foi sua aura.
Ela parecia barrenta, com vários tons de cinza e marrom. Quando atendo alguém, sintonizo sua aura. Meus guias me ajudam a remover as camadas da aura, como se estivesse descascando uma cebola, para que eu possa entender o que está acontecendo. Todos temos ajudantes no mundo espiritual. Alguns são guias pessoais, como membros da família e amigos que já morreram. Outros são professores e curadores das esferas mais altas. Como trabalho com muitas pessoas diferentes, recebo o apoio de determinados guias para cada caso. Alguns ajudam a aumentar a energia que me cerca, para que eu possa me sintonizar com a frequência mais alta da comunicação espiritual. Um dos meus guias aponta rapidamente problemas físicos, como dores nas costas ou indisposições estomacais da pessoa para quem estou fazendo a sessão. Outro, frequentemente compartilha sua sabedoria espiritual através de mim para inspirar uma plateia. Porém, às vezes, o estresse emocional é tão opressivo e a energia da pessoa está tão fortemente comprimida que é necessário haver muita influência energética para que a informação possa penetrar. Isso é muito surpreendente no meu trabalho. Quando os espíritos revelam fatos que só eram de conhecimento do morto, a pessoa com quem estou falando passa a acreditar no que estou lhe transmitindo. O fato de um ente querido se comunicar a partir de outro mundo surpreende não apenas a pessoa a quem me dirijo, mas também toda a plateia. Posso falar com você? Perguntei a Stacy. Quando ela olhou para mim, pude ver que o enorme sofrimento e o desespero a estavam consumindo. Um rapaz de cerca de 18 anos estava ao seu lado. Ele está sorrindo. Não, não pode ser ele. Ele não pode estar sorrindo. Mas ele está sorrindo e quer que eu lhe diga que ele agora está mais feliz do que nunca. Stacy me lançou um olhar sofrido. Ele não quer que você fique tão perturbada. Ele tem tentado ajudá-la, mas não consegue, porque você está muito fechada. Compreende o que estou dizendo? Ela balançou afirmativamente a cabeça. O nome do seu filho é Tony. Ela se animou. Sim, esse é o nome dele. Ele gostava muito de esportes, não é? Ele está me mostrando um skate. Ele amava todos os tipos de esportes. Sim, esse é o Tony. Ele amava atividades ao ar livre. Seu filho era um espírito livre, mas não se sentia livre dentro do próprio corpo. Era um rapaz afoito porque queria se sentir vivo o tempo todo. Ele está dizendo que agora se sente livre. Eu não sabia que ele se sentia assim. Ele quer que você se perdoe. Ele não fez nada de errado nem você. Você compreende? Você não deve se culpar, ele está dizendo. Mas sinto culpa. Eu poderia ter sido uma mãe melhor. Poderia ter visto os sinais. Poderia ter estado mais presente quando ele mais precisava de mim. Você não pode controlar o que aconteceu com seu filho. Ele quer que você o perdoe por fazê-la sofrer tal agonia. Stacy não conseguia falar e tinha os olhos marejados. Após ouvir o que Tony dizia, eu me virei para ela. Ele está implorando a você que perdoe a si mesmo e a ele. Tony sente a sua dor e não poderá seguir adiante enquanto não souber que você está bem. Não sei se vou conseguir. Ele está me contando uma viagem que a família fez. Eu vejo uma estrada sinuosa e uma cabine. Agora ele está me mostrando pessoas na neve. Você e ele estão brincando na neve. Ele está rindo muito, porque você não para de cair. Stacy sorriu pela primeira vez. Ele quer que você pare de tomar comprimidos. Ela estremeceu e num murmúrio percorreu a plateia. Stacy começou a chorar. Eu não quero viver sem o meu Tony. Tony quer que você viva. Ele quer que você melhore para ele poder se conectar com você. Ele está dizendo que a sua mente está muito nebulosa e por isso ele não consegue se conectar. Por favor, ele diz. Eu amo você, mãe, me perdoe. Stacy balançou a cabeça para demonstrar que tinha compreendido. Diga a ele que vou tentar. Tony desapareceu. Quando uma pessoa está tão bloqueada pela dor e pelo desespero como Stacy, mesmo aqueles que se encontram no plano espiritual acham difícil chegar a ela com suas energias curadoras. Stacy tomava comprimidos para atenuar a dor, mas a dor não desaparecia e senão ela não a enfrentasse, vivenciasse e liberasse. Em uma pessoa extremamente infeliz,
A espiral descendente se estabelece com muita rapidez. Esse tipo de sofrimento pode também ser um pedido de ajuda. Algumas pessoas se sentem confortáveis com a dor, porque ela se torna um motivo para não fazerem mais nada. Por isso é importante que uma pessoa imersa em dor receba o apoio de familiares e amigos ou entre para um grupo de apoio. Caso contrário, o sofrimento opressivo poderá levar à autodestruição. Se alguém que você ama está lutando contra a dor, a sua presença e o seu apoio são o melhor presente que você pode oferecer. Enriqueça os outros. Nós temos sistemas diferentes de crenças, níveis diferentes de compreensão espiritual e maneiras diferentes de lidar com situações. Qualquer que seja o problema, podemos sair fortalecidos ou sermos dominados pelas circunstâncias. Conheço muitos pais que perderam filhos. Eles afirmam que esta foi a pior coisa que poderia ter-lhe acontecido. Essa perda, no entanto, também foi uma oportunidade de crescimento que os fez aprender e assim se tornarem pessoas melhores. Para alguns, a tragédia ajudou a encontrar seus caminhos espirituais. Para outros, como Marie Levine, foi uma chance de entrar em uma experiência de vida mais completa. Como disse antes, as pessoas sofrem de maneiras diferentes, mas há sempre um efeito positivo quando um dos parceiros é solidário e, em vez de criticar e culpar, apoia e demonstra apreciação pelo outro. Os relacionamentos não precisam se desfazer por causa de uma perda. Sim, no início a vida vira de cabeça para baixo, mas quando você aceita e compreende o sofrimento do outro, ela passa a ter um significado totalmente novo. Sentimentos compartilhados aprofundam o relacionamento. Para ver uma recuperação positiva dos casais, um dos primeiros passos é viver de uma forma que o filho se orgulharia. Embora não esteja mais em seu corpo físico, ele observa seus pais terrestres a partir do mundo celestial. Os pais podem aproveitar o acontecimento de maneira construtiva. Por exemplo, se um filho foi atropelado por um carro em um cruzamento onde não havia sinal de trânsito, os pais podem organizar um movimento para que um sinal seja instalado naquele local, salvando outras vidas. Se um filho morreu por causa de uma doença rara, os pais podem chamar a atenção do público para a necessidade de pesquisar aquela doença. Os pais podem também formar grupos de apoio para ajudar outros pais que estejam vivendo as mesmas experiências. Os pais podem transformar uma tragédia em um ato generoso e criar resultados positivos para muitos outros. Mas também é preciso que o casal se ajude e não negligencie suas próprias necessidades. A dor causada pela morte pode devastar física e mentalmente uma pessoa, e os pais precisam investir para permanecerem saudáveis e fisicamente ativos. Uma boa condição física é uma maneira maravilhosa de conviver com os estágios de sofrimento, porque o exercício físico libera endorfinas na corrente sanguínea e atua como um bom relaxante no corpo. Pacto entre almas. Como parte de seu plano, uma alma faz um acordo ou um pacto com outras almas para aprender lições específicas, como humildade ou generosidade, corrigir erros de julgamento cometidos em vidas passadas ou compartilhar o amor de uma nova maneira. Essas outras almas fazem parte do seu grupo de almas. Os membros de um grupo de almas podem afetar nossa vida terrestre por anos, meses, dias ou meros instantes. Você pode estar numa festa ou num encontro de negócios e começar a conversar com um estranho sobre alguma coisa profunda ou importante. Sem entender a razão, você se sente à vontade com essa pessoa, como se a conhecesse há anos. Depois, assim como surgiu, o estranho desaparece de sua vida e você nunca mais tem notícias dele. Esse contato inesperado foi planejado no nível das almas, porque havia alguma coisa que você ou outro precisava ouvir ou dizer. Os pactos entre almas são acordos feitos nas esferas espirituais antes de a alma encarnar na forma humana, e todas as almas envolvidas precisam concordar em participar. Para entender melhor seus pactos com outras almas, você precisa primeiro saber que somos todos almas em jornadas espirituais. Já me perguntaram inúmeras vezes como posso aumentar minha percepção dos níveis espirituais. Minha resposta é simples:
Aprenda a prestar atenção. Uma vez estive com um casal que tinha perdido 4 filhos em menos de 10 anos. Perguntei como tinham conseguido sobreviver a tamanha dor. Queria saber se eles tinham alguma fórmula que pudesse ajudar outras pessoas a lidar com um golpe semelhante. Eles explicaram que aprenderam a sobreviver conhecendo melhor a si mesmos. Você não pode se isolar nem negar a maneira como se sente. Eles me disseram, você precisa prestar atenção no que está acontecendo e entender que é capaz de lidar com o que aconteceu. Ninguém pode nos conhecer melhor do que nós mesmos. Esse casal sabia que não tinha resposta para o motivo de terem vivido aquela situação. Para compreender melhor o que lhes acontecia e aprender a aliviar o sofrimento, começaram a meditar. Durante essa prática, foram aprendendo aos poucos a deixar de lado suas preocupações e concentrar-se no fato de estarem vivos naquele momento. Passaram a tomar consciência de suas reações emocionais e a ver como o sofrimento estava afetando o bem-estar físico e mental dos dois. Conseguiram aceitar a realidade de suas perdas e digerir cada uma delas da maneira mais positiva possível. Cada morte os fez passar por muitos processos de busca interior. Perguntei como conseguiram manter a esperança, e eles responderam: descobrimos que a dor da perda é uma energia tão valiosa quanto a alegria do amor. Trata-se da forma de ver as coisas. Eis a história do casal. Conheci Alice e Peter numa pequena demonstração que fiz durante uma das minhas noites de autógrafos. O casal, na faixa dos 70 anos, estava sentado de mãos dadas no fundo da sala. Achei bonito o carinho que demonstravam um pelo outro, depois de tantos anos de vida em comum. Lembro nitidamente da beleza do sorriso de Alice e da sua luminosa energia. Eu já tinha transmitido várias mensagens a diversas pessoas da plateia, quando percebi o espírito de um homem jovem atrás de Alice e Peter. O espírito de cerca de 25 anos tinha cabelos castanhos e olhos azuis impressionantes. Ao fixar meu olhar, ele me cumprimentou e telepaticamente me enviou o nome de Joseph. Virei para Alice e perguntei: a senhora conhece algum Joseph? O homem que já morreu? Sim, ela respondeu, era meu filho e morreu alguns meses depois de nascer. Nesse instante, um homem idêntico ao Joseph posicionou-se à direita de Alice e colocou a mão em seu ombro. A outro homem igual ao Joseph. Isso faz algum sentido para a senhora? Suavemente ela respondeu: sim, deve ser seu irmão gêmeo Joel. Morreu pouco antes de Joseph. Eles estão agradecendo a presença de vocês aqui nesta noite. Quando vários espíritos vêm juntos, eles geralmente unem seus pensamentos e me enviam uma única mensagem. Joel está me dizendo que vocês sabem muito bem que eles estão sempre ao seu lado, ajudando-os. Ele está pronunciando a palavra contraste. Vocês sabem o que isso significa? Eu sei. Peter exclamou rindo alto. Joel está me dizendo que ele e o irmão estavam com o Senhor no domingo passado e o viram fazendo palavras cruzadas. O Senhor não conseguia se lembrar dessa palavra. Peter riu mais uma vez. Eu não conseguia descobrir a palavra e por isso olhei para o céu e pedi a meus filhos: meninos, preciso da ajuda de vocês. Alguns minutos depois, a palavra contraste me veio à mente. Eles falam conosco o tempo todo. Naquele momento, o espírito de uma mulher chamada Beth apareceu à minha esquerda e pediu-me que agradecesse à mãe dela por estar trabalhando como voluntária. Há outro espírito aqui com o nome de Beth. Ela quer agradecer sua mãe por ter se oferecido para trabalhar como voluntária. Isso tem a ver com alguém aqui? Olhei em volta, mas ninguém respondeu. Então Alice explicou. Deve ser a minha filha Beth. Ela morreu há muitos anos. Semana passada comecei a trabalhar como voluntária numa agência de adoção. Quando Alice falou, fiquei chocado, o que raramente acontece. Enquanto me recompunha, Beth enviou outra mensagem em que transmitia a Alice. Beth está me pedindo para dizer que vocês estão fazendo um trabalho perfeito, segundo o pacto que o seu grupo de almas planejou. Obrigada. Fico feliz por saber disso, respondeu Alice. Naquele momento, uma pessoa que estava sentada no centro da sala levantou a mão. O que significa isso que Beth disse, um grupo e um pacto? Deixe-me perguntar a Beth, eu respondi. Alice sorriu num momento
em que seus 2 filhos colocaram as mãos nos ombros dos pais. A resposta de Beth já tinha aparecido na minha cabeça, como se ela estivesse dando uma aula sobre espiritualidade básica. Ela disparou pensamentos e explicações que transmiti para a plateia. Beth está dizendo que ela, seus pais, seus irmãos e 2 outras irmãs fazem parte de um mesmo grupo de almas. Isso significa que elas já vivenciaram muitas vidas juntos. Voltaram para este planeta para aprender mais. Aqui ou no céu, interrompeu Alice. Transmiti as palavras que me ocorriam vindas de Beth. Cada um de nós precisa aprender lições que ajudem o grupo de almas a evoluir. Desta vez, minha lição era dar aos outros a oportunidade de demonstrar compaixão e bondade por mim. Perguntei a Beth como é que ela tinha morrido e a resposta foi: leucemia. Ela está dizendo que morreu de leucemia, é verdade? Alice e Peter balançaram a cabeça afirmativamente. Nós cuidamos muito bem dela. Beth era um amor. Sempre se preocupava com os outros. Ela cuida de crianças pequenas agora. O que é que vocês querem dizer com isso? Eu perguntei. Lá no céu, a função dela é ajudar as crianças pequenas a fazer a travessia para a luz. Beth espera por elas do outro lado para que não sintam medo. A plateia inteira manifestou sua surpresa, eu inclusive. Quais eram as lições que o resto do seu grupo precisava aprender? Perguntei. Enquanto as mensagens de Beth chegavam a mim, vi o espírito de outra mulher ao seu lado, e ela disse seu nome. Vocês conhecem uma mulher que morreu chamada Jacqueline ou Jack? Sim, é nossa outra filha. Ela morreu em um acidente de carro aos 17 anos, respondeu Peter. Foi nesse momento que tomei consciência da tragédia que o casal tinha vivido. Expressei o espanto de todos. Alice, você perdeu 4 dos seus filhos? Sim, mas nunca senti que os tinha perdido. Na minha concepção, estamos apenas em fases diferentes da vida. Nós estamos aqui fazendo o que precisamos fazer, e eles estão lá, fazendo o que devem fazer. Eu sei que nos veremos um dia, tudo ao seu tempo. Eu não sei o que me surpreendeu mais, se o fato de um casal idoso ter perdido 4 filhos ou o fato de eles parecerem fisicamente saudáveis e bem adaptados. Essa lição foi incrível para todos nós que tivemos o privilégio de estar com eles. Pedi a Alice e Peter que ficassem mais um pouco depois do evento, porque queria conversar com eles. Então expressei minha gratidão pela presença dos 2 e por terem compartilhado sua incrível história com todos os presentes. Esse é o nosso trabalho, disse Peter. Isso também faz parte do pacto do nosso grupo de almas, acrescentou Alice. Precisávamos aprender sobre abandono, laços rompidos, a realidade da vida e da morte, sobretudo, que o amor é a única coisa que importa. Fazemos tudo por amor. Estamos felizes por termos podido dar aos nossos filhos as oportunidades de que eles precisavam para voltar quantas vezes fossem necessárias. Podemos cumprir nossas obrigações. Quando perguntei se poderia escrever sobre a história deles, porque continha uma mensagem importantíssima e positiva sobre a morte, o sofrimento e o amor, Alice respondeu, claro, é por isso que estamos aqui. Queremos compartilhar nossa história, fazer com que os outros saibam que a morte é apenas uma porta, que é só o amor pelo próximo nos realiza como seres humanos, e aprender a não levar tudo tão a sério. Eu me senti abençoado. 10 minutos depois, enquanto aguardava os presentes que havia recebido dos participantes, levantei a cabeça e vi Alice e Peter saindo felizes, acompanhados por todos os membros da família. Capítulo 2. Uma criança chega ao mundo espiritual. As crianças são almas que beijam a terra. Doris Stokes. Como seres humanos, temos um corpo, uma mente e uma alma. Quando morremos, porém, apenas o corpo físico morre, enquanto a mente e a alma permanecem vivas e conscientes, imutáveis e eternas. Nossas almas já viveram neste planeta inúmeras vezes em muitos corpos, e também existiram em outras formas e manifestações, em vários sistemas solares, universos e dimensões. Cada um desses lugares provê as lições necessárias para a alma evoluir de uma determinada maneira, em um momento específico. Temos um senso espiritual inato
que nos permite aprender e compreender tudo sobre a vida, e por isso somos capazes de nos adaptar a situações específicas e nos juntar a outros, tanto na condição de professores quanto na de alunos, porque ninguém consegue compreender totalmente a vida sem a ajuda dos outros. No momento da morte, uma alma retorna à sua morada às vezes após uma longa estadia na Terra. Com uma criança é diferente. Por ter ficado pouco tempo encarnada, ao retornar à sua casa espiritual, tudo lhe parece familiar e natural. A maneira e as circunstâncias em que uma criança deixou seu corpo físico podem indicar as condições que ela encontrará do outro lado. Por exemplo, se a criança estava muito doente, ela talvez acorde em um ambiente hospitalar, onde receberá ajuda para estabelecer sua energia vital ou prana, que foi consumida durante a doença. A palavra prana vem do antigo sânscrito e significa energia vital. É o prana que energiza e ativa a alma de volta à saúde. O amparo é o combustível que mantém o carro em movimento. É interessante notar que, embora eu saiba que isso acontece, raramente ouço o espírito de uma criança falar de hospitais ou de longas recuperações. A maioria entra no outro lado com facilidade, sem precisar fazer força, independentemente das circunstâncias de sua morte. Deixe-me apenas acrescentar que as crianças muito raramente permanecem presas à terra como fantasmas. Lembre-se de que elas não estão sobrecarregadas de emoções negativas como os adultos. Embora sempre existam exceções, se uma criança é assassinada, ela pode tentar ajudar os pais a encontrarem o assassino. Se uma criança desaparece, ela pode permanecer para ajudar a localizar seu corpo físico e assim aquietar a mente dos pais. Os pais sempre se perguntam por quê. Por que isso aconteceu conosco, com meu bebê, com nossa família? Tendo como base a minha experiência, eu diria que nenhuma criança morre antes da hora. Quando uma alma cumpre seu propósito na vida, seu corpo físico morre. Do ponto de vista espiritual, não existem acidentes. A transição é considerada um ponto decisivo no plano de vida de uma alma. Além disso, nenhuma criança morre sozinha. O mundo espiritual fica bem atento ao retorno de cada criança ao seu lar espiritual. Os espíritos estão a postos, aguardando a sua chegada. Em geral, uma criança é recebida e conduzida para o outro lado por alguém que ela conhece, um avô, uma avó, uma tia, outra importante conexão de alma. Pode até ser o espírito de alguém que a criança nunca tenha conhecido em seu último período de vida. Pode ser alguém que ela tenha conhecido em uma vida anterior. As crianças também podem ser conduzidas à luz dos espíritos ajudantes que sentem um imenso carinho e amor por elas. Esses guias geralmente escolhem ser emissários para os mais jovens por inúmeras razões. Não tiveram filhos enquanto estavam na Terra. Têm bastante experiência em lidar com crianças ou são cuidadores bem qualificados. Esses espíritos ajudantes agem como pais adotivos e confortam as crianças recém-chegadas. Quando uma criança ou um jovem morrem, seja por causa de um acidente inesperado, de uma overdose de drogas ou de uma doença terminal, a primeira coisa que experimentam ao deixar o corpo é uma sensação de liberdade. É como o ato de despir um pesado casacão no calor de um dia de verão. Todo o conforto, toda dor e sofrimento desaparecem. A vulnerabilidade e a impotência que talvez sentissem na terra somem rapidamente. Uma criança entra no mundo espiritual com muito menos bagagem emocional do que um adulto. E como a próxima história descreve, seu espírito é invadido por uma incrível alegria e uma imensa sensação de paz. Eu estou vivo. Eu estava ensinando sobre as várias técnicas de mediunidade em um seminário de fim de semana na Califórnia. Para fazer contato com o espírito, preciso estabelecer uma conexão e me colocar em um determinado nível de receptividade. Consigo isso por meio da meditação. Como já foi dito, a meditação limpa o espaço do ego e abre os canais necessários para que os espíritos ocupem a minha mente com seus pensamentos. Depois que a conexão é estabelecida, eu forneço informações que comprovem a autenticidade da comunicação do espírito. Durante esse seminário, recebi uma visita inesperada do mundo espiritual. Enquanto abri a mente para o mundo espiritual,
Meus pensamentos foram tomados pela visão de um menino de cerca de 9 anos que caminhava em direção a mim. Seu nome era Jeffrey. Preciso fazer com que minha mãe e meu pai saibam que eu estou bem. Não consigo me aproximar deles. Minha mãe está sempre na minha cama chorando e não me vê nem me ouve. Como já disse, quando os seres humanos estão num profundo estado de prostração, os espíritos têm dificuldade de chegar até eles e precisam da ajuda de guias ou de outros espíritos avançados para se conectarem. Durante todo o tempo em que venho realizando esse trabalho, ouvi dos espíritos a mesma mensagem inúmeras vezes. Eu não estou morto, estou muito vivo. Como foi que você morreu? Perguntei a Jeffrey. Jeffrey invadiu minha mente com seus pensamentos e disse que tinha sido em um lago. Eu estava brincando em cima de uma pedra quando escorreguei. Caí e bati com a cabeça, ele contou. Sinto muito ter causado tanta tristeza a todos. A seguir acrescentou que queria que seus pais não ficassem tristes. Virei-me para a plateia. Alguém aqui com alguma ligação com Jeffrey? Uma mulher levantou a mão. Acho que pode ser o meu sobrinho. Ele morreu de um aneurisma cerebral depois de cair de uma pedra. Você pode me fornecer mais alguma informação? Pedi a Jeffrey telepaticamente. Depois de ouvir o menino, voltei-me para a mulher. Jeffrey disse que o avô Jim estava lá. Meu Deus, é ele! Exclamou a mulher. Jeffrey está dizendo que quer a mãe dele fique bem. Transmitirei a mensagem, disse ela. A mãe de Jeffrey se sente culpada por não ter conseguido salvá-lo. Acha que a culpa foi dela. Aproveitei para perguntar a Jeffrey sobre sua vida no mundo espiritual. O que é que você faz lá? Vou à escola como fazia antes, ele respondeu. E o que é que você está estudando? Coisas diferentes. Posso fazer o que eu quero. Gosto de fazer coisas com as mãos e é isso que estou aprendendo. Meus professores me ajudam muito. E você tem amigos da sua idade? Claro, ele respondeu. Há muitas crianças aqui e nós brincamos e nos divertimos. Ele disse que podia se movimentar com muito mais rapidez do que antes. Quando quer ir a alguma parte, basta pensar naquele lugar com a mente para chegar lá. Eu não preciso da minha bicicleta, ele me disse. Relatei tudo isso para a plateia. Você quer dizer mais alguma coisa? Eu perguntei. Diga apenas à mamãe e ao papai que ainda estou vivo e que posso vê-los o tempo todo. Ele respondeu. Perguntei à tia de Jeffrey se ela tinha compreendido. Ela balançou afirmativamente a cabeça. Ao olhar para o resto da plateia, vi várias pessoas chorando. A inocência infantil, o encanto da energia e a franqueza do Jeffrey tinham comovido todos os presentes. O passeio de Kylie no céu. Enquanto eu escrevi este capítulo, Kylie, a menininha do velório, surgiu na minha mente. Como médium, entro nesse estado de transe de tempos em tempos. Entretanto, fiquei um pouco surpreso ao ver Kylie de novo. Ela imediatamente montou no seu pônei branco e começou a voar ao meu redor. Naquele momento, outro espírito se aproximou dela. Estava vestindo um terno de linho marrom claro e logo percebi que era o guia de Kylie. Quem é você? Perguntei. Eu me chamo Herbert e ele respondeu. Sou um tipo de recepcionista aqui. Herbert e Kylie se sentaram embaixo de uma árvore e ele disse para ela, você irá para a escola aqui assim como fazia na terra. Kylie respondeu, quero aprender a fazer roupas bonitas e bem coloridas para vestir a minha boneca. O guia apontou para um lindo prédio decorado em madrepérola e ouro. Talvez você possa frequentar essa escola aí. Kylie olhou fixamente para o desfile de cores que emanavam do topo do prédio. O guia então explicou que os estilistas do céu frequentemente inspiram a mente dos seres humanos com suas criações. É assim que as pessoas na Terra têm ideias para criar coisas novas. Ela perguntou, quer dizer que primeiro as roupas são feitas no céu? Ele segurou e acariciou a mão dela. Tudo, quadros, histórias, música e ciência, tudo é criado no céu antes de ir para a Terra. Kylie então perguntou, por que as pessoas têm tantas cores diferentes? Ele explicou que as cores definem quem aquelas pessoas são como almas. Algumas cores revelam o nível de compreensão e maturidade de uma alma, outras indicam o nível de interesse. Por exemplo, a alma de um marceneiro pode mostrar a cor vermelha, o que revela sua força. Enquanto Kylie e Herbert passeavam por aquilo que parecia ser uma paisagem incrivelmente luminosa,
Ouvi o comentário dela. Parece a Disneylândia. Que cores bonitas. A Sininho deve estar tocando tudo com sua varinha de condão. A seguir, ela perguntou ao seu guia: o que as pessoas fazem aqui? Herbert sorriu com satisfação e respondeu: o que elas quiserem. Ele apontou para uma pessoa que estava tocando piano. Aquele homem sempre quis fazer isso durante sua vida na Terra. Está finalmente aprendendo a tocar. A seguir mostrou uma pessoa pintando uma tela grande e disse para Kylie que no mundo espiritual há grandes mestres que ensinam a arte e música. Essas almas foram criativas em muitas das suas vidas. Os dois subiram uma pequena ladeira verde, ao lado do qual um grupo de crianças e adultos parecia estar fazendo um piquenique. Ninguém parecia ter pressa. Eu podia ver um enorme edifício de pedra no que parecia ser uma praça romana, com todos os detalhes, inclusive um chafariz de mármore muito alto. Onde estamos? Kylie perguntou. Herbert respondeu que aquela era uma das muitas salas de recepção, um lugar onde famílias e amigos se reuniam para receber os recém-chegados. Ela então saiu correndo para brincar com as crianças no que parecia ser um bonito parque. Herbert continuou a se comunicar comigo. Este é um lugar muito feliz. Há milhares de reencontros todos os dias. Aqueles que se julgavam mortos acordam e veem que estão vivos, que chegaram em casa. A seguir, Herbert levou Kylie até um casal que ela imediatamente reconheceu. Naquele momento, meu transe acabou. Eu me perguntei se seriam os avós dela ou alguns parentes do passado. Ela parecia muito feliz por vê-los. Meu encontro com Kylie e Herbert me inspirou. Eu já tivera um vislumbre do céu anteriormente, mas aquele passeio foi excepcional. Estou convencido de que Kylie e Herbert gostariam que eu compartilhasse essa história com meus leitores. Quero levá-los agora mais adiante nessa dimensão espetacular. O mundo espiritual. Eu já sabia muito a respeito do que Kylie me mostrou, por causa das centenas de sessões que fiz e das informações que me foram fornecidas pelos meus guias. Primeiro, os espíritos entram em uma área mais próxima da dimensão da Terra, que muitos chamam de mundo sideral. É um nível que lembra bastante a Terra, porque lá existem jardins bonitos, casas, florestas e lagos. O mundo sideral incorpora toda a beleza da Terra, mas é muito mais exuberante na cor e na movimentação. Nesta dimensão, o tempo não existe, o que significa que não há dia nem noite. Embora pareça haver um sol, a iluminação é gerada pela beleza incandescente dos arredores. Ali, a iluminação vem de dentro e não do exterior. É compreensível que Kylie visse o mundo sideral como uma Disneylândia. Os adultos poderiam imaginá-lo como um mundo visto apenas de lentes de terceira dimensão, mas sem as lentes, por exemplo, veríamos todos os ângulos dos prédios simultaneamente. Uma estrutura pareceria vibrar com a energia daqueles que a criaram e estaria em perfeita harmonia com seu ambiente, cintilante e resplandecente, espaçosa e acolhedora. Em geral, os espíritos descrevem o mundo espiritual como um caleidoscópio mágico, formado por cores vivas e vibrantes. Os espíritos não veem apenas a cor, mas também a sentem. Para eles, além de parecerem vivas, as cores também revelam qualidades específicas. Como Herbert explicou, o vermelho transmite poder e vitalidade, o azul expressa tranquilidade e fluidez, o verde indica cura e cuidado, o amarelo representa a acuidade intelectual e assim por diante. Quando espíritos de crianças aparecem para mim, suas cores são lindamente luminosas. Em suas vidas terrestres, elas não tiveram tempo suficiente para serem contaminadas pelas energias mais escuras das astúcias e da privação. Como os sentidos estão mais apurados e ativos no mundo espiritual, nele a comunicação também se processa de maneira muito diferente. Na Terra precisamos usar a fala, os computadores e telefones celulares para nos comunicarmos. No mundo espiritual, trocam-se ideias através do pensamento. Assim que o espírito pensa, o seu pensamento se concretiza e se torna realidade. Isso pode ser uma faca de dois gumes para espíritos ainda presos às emoções humanas negativas, porque quando o pensamento de um espírito se manifesta, todos os espíritos que o cercam podem ver ou sentir o que ele está pensando.
Boa parte do meu trabalho é efetuada por meio de pensamentos e sentimentos. Eu consigo me conectar com almas de pessoas já falecidas da mesma maneira que as almas se comunicam no mundo espiritual. É uma sensação bastante libertadora, porque as informações chegam instantaneamente. Não há nada a lembrar ou esquecer. Como Herbert descreveu, quando as crianças chegam, elas são recebidas por um guia na sala de recepção. De lá, seguem para uma área aberta onde passam por uma limpeza, para que se retirem as marcas emocionais adquiridas durante a estada na Terra. As crianças raramente têm energias negativas próprias. Dependendo dos ambientes terrestres em que viveram, acolhedores e felizes, ou deprimentes e opressivos, qualquer energia negativa ligada a elas foi gerada pelas crenças de seus pais, parentes, professores e amigos. Por isso, quando as crianças entram nessa área aberta, uma chuva de energia de luz as envolve, removendo qualquer energia indesejada que possa ter se prendido na terra. A minha alma está limpa. Há alguns anos, enquanto eu fazia uma demonstração em Atlantic City, o espírito de uma adolescente chegou e contou uma história extraordinária que eu gostaria de compartilhar com vocês. Comecei a demonstração como de costume, informando o que eu sou e como os espíritos se comunicam com os vivos. Após esse breve discurso, fechei os olhos e fiz uma oração, pedindo aos meus guias espirituais que me ajudassem e protegessem todos os presentes. Ao abrir os olhos, vi imediatamente uma figura acenando para mim. No início, achei que era uma mulher muito baixa, mas ao me dirigir para o fundo do auditório, percebi que era uma jovem de cerca de 15 anos. Embora parecesse bastante frágil, era atraente, tinha longos cabelos escuros e profundos olhos castanhos. Sorria e acenava, e quando me aproximei de um grupo de mulheres na plateia, começou a apontar para elas com grande entusiasmo. Eu me virei para as 3 mulheres em frente a mim e disse: "Está aqui uma adolescente que quer muito falar com vocês." Os olhos das mulheres se iluminaram e uma delas começou a chorar. "Quem é?" "Gemma ou Jenna?" perguntei. "Dina." Elas exclamaram em uníssono. Sorri com a excitação do grupo. Dina começou a me mostrar sua história. Ela está me mostrando um grupo grande de pessoas como se fossem uma festa. Há muitos jovens dançando. Posso sentir muita energia. Os jovens estão descontrolados. Há muita bebida rolando. A maioria está bêbada. Vocês compreendem? Sim, disse uma das mulheres. Como é seu nome? Eu perguntei. Sou Denise, tia de Gina. Ela se virou e apontou para as outras 2 mulheres. Esta é Pauli, irmã da Gina, e esta é Rita, mãe dela. Levei a mão à cabeça. Posso sentir um formigamento na parte de trás da cabeça. Continuei olhando para a cena que Gina me mostrava e demonstrei compreender o que acontecera. Sua filha levou um tiro na cabeça, não foi? Perguntei a Rita. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Sim, ela foi atingida por um tiro em uma festa de aniversário. Pelo que eu estou entendendo, a pessoa que atirou nela não deveria estar ali. Gina está dizendo que era um penetra. Sim, ele estava procurando alguém que pertencia a uma gangue e que supostamente estaria ali. Ele começou a atirar nas pessoas. Gina foi atingida antes de perceber o que estava acontecendo. Pauli agarrou a mão de Rita e apertou-a. Gina começou a me mostrar mais detalhes daquela cena terrível. Havia muitas drogas naquela festa, eu relatei. Muitos jovens deitados no chão, muita energia negativa ao redor deles, uma energia escura. O que você quer dizer com isso? Perguntou Denise. Onde há muitas drogas, bebidas alcoólicas e pessoas dispostas a causar danos, há sempre muita energia negativa, não apenas trazida pelos que estão vivos, mas também por aqueles que já morreram e ainda continuam presos à terra. Olhei para Rita. A sua filha estava com um grupo errado de pessoas. Havia raiva e ódio lá, muita escuridão naquela sala. Ela estava no lugar errado. Você compreende isso? Pauli respondeu. Minha irmã gostava de um cara que pertencia a uma gangue. Eu pedi a ela que eu deixasse, mas Gina não me ouvia. Ficava repetindo que gostava dele. Gina continuou a me enviar mensagens. Elas vinham com tanta rapidez que tive de pedir-lhe para ir mais devagar. Quando ela fez uma pausa, relatei seus pensamentos para as 3 mulheres. Ela está dizendo que agora compreende
que o namorado não era grande coisa. Ele estava sempre se envolvendo com drogas, sempre querendo mais e mais dinheiro, e não se importava nem um pouco com quem pudesse prejudicar. Ela não imaginava que ele pudesse matar alguém por causa de alguns trocados. Rita ouviu em silêncio, o tempo todo apertando a mão de Pauli. Comecei a explicar para o resto da plateia. Essa pobre garota ficou presa num campo de energia muito negativa. Ela andava com jovens que tinham muita raiva dentro deles. Nossos pensamentos criam a nossa realidade. Se vivemos com medo e raiva, criamos medo e raiva em nossa vida. Atraímos aquilo que estamos sentindo. Gina atrai energia negativa simplesmente por estar com seu namorado. Ela poderia ter se afastado, seguido o conselho da irmã, mas não fez. Essa foi uma lição de alma para ela. Gina achava que poderia suportar a negatividade dele de alguma forma. Foi uma lição muito dura para ela. Depois, eu me virei para Rita, Pauli e Denise. Gina era muito ingênua em alguns aspectos. Queria acreditar naquele rapaz, mas no fundo sabia que ele estava mentindo sobre as drogas e as brigas. As três balançaram a cabeça para mostrar que compreendiam. Gina está com sua tia-avó e seu tio-avô. Eles estão tomando conta dela. Mas ela era apenas uma criança quando eles morreram, disse Denise. Ela diz que os conhecia da igreja. Isso é verdade, Rita concordou. Eles a levaram à igreja todos os domingos. Ela está dizendo que os viu e que se encontravam no funeral. Oh, meu Deus! Exclamou Pauli. Ela estava lá. Ela queria ver seus amigos mais uma vez. Gina enviou outra cena para minha mente. Ela está dizendo que precisou ser batizada novamente. Não da maneira como isso é feito na terra, com água. Está dizendo que foi batizada na luz. Teve de remover toda a raiva da mente. Ela sente muito ter causado tanta dor a vocês. Quer que vocês saibam que ela está indo para a escola agora. Diz que deseja ajudar jovens a saírem das gangues. Depois disso, Gina sumiu da minha visão. Quando alguém passa por uma limpeza no céu, como a que foi feita em Gina, apenas as pesadas energias terrestres venenosas são removidas. As lembranças continuam intactas e tudo o que aprendemos na Terra permanece conosco. Essa limpeza se assemelha ao acordar de um sono reparador, de um sono agradável ou de uma meditação profunda. Nós nos sentimos revigorados, lúcidos e mais conscientes de quem somos. Não precisamos mais nos agarrar a pensamentos negativos, hábitos prejudiciais ou opiniões limitadoras, ou seja, a tudo aquilo que esteve associado à nossa vida terrestre. Estamos finalmente livres. Eu cresci. No mundo espiritual, todas as crianças crescem, até mesmo os bebês. Portanto, quando uma criança aparece para os seus pais durante uma sessão, ela tanto pode ter a aparência da criança que eles conheceram, como da pessoa adulta que se tornou. Os pais, em geral, reconhecem os traços de seus filhos mesmo como adultos. Por exemplo, quando um espírito adulto explica que é um músico, os pais lembram que seu filho começara a ter aulas de música antes de morrer. Como você verá na próxima história, os pais raramente se surpreendem ao tomarem conhecimento dos interesses de seus filhos no mundo espiritual. Há alguns anos fiz uma demonstração para 1000 pessoas. Depois de tomar um gole de café, virei-me para a plateia e disse: "Estão aqui comigo um homem e uma mulher. Acho que são casados." Apontei para a segunda metade do lado direito da sala e continuei. A mulher usava um andador antes de morrer. Ela está me dando um nome, algo que soa como Mati ou Mete. O marido está com ela. O dedão do pé esquerdo dele foi amputado por causa do diabetes. Isto faz algum sentido para alguém? Depois de um tempo, ouvi uma senhora lá no fundo dizer: "Sim, por favor, pedi. Eu realmente preciso ouvir a sua voz para poder fazer contato. A senhora compreende a informação que acabei de dar?" Notei uma mulher gordinha sentada do lado direito da sala. Usava um lenço branco em volta da cabeça e percebi que ela estava com muito medo de se levantar. Devo dizer que essa dificuldade de confirmação sempre me deixa surpreso. Compreendo que uma pessoa seja tímida e não queira ficar de pé diante de uma plateia, mas o objetivo dos meus eventos é ajudar as pessoas a entrarem em contato com seus entes queridos. Muitos espíritos não conseguem se comunicar
Porque seus entes queridos vivos na terra não se pronunciam, nem participam. Portanto, se você for a algum dos meus eventos, participe, por favor. Após alguns minutos de persuasão, a mulher levantou-se e um dos ajudantes lhe passou o microfone. Olá, qual é o seu nome? Rosiane. Posso chamá-la de Rose? É assim que esse homem está insistindo que eu a chame, e não de Rosiane. É o meu pai. Ele detestava o meu nome e mandava todo mundo me chamar de Rosie. Sua mãe está com ele. Sim, o nome dela é Matt. Percebi o quanto Rosie estava nervosa. A mãe dela continuou falando. Sua mãe está dizendo que você precisa tirar todas as caixas velhas da garagem. Está dizendo também que havia uma família de gatos morando entre as caixas. Eu já comecei a fazer isso. Rosie respondeu. Os gatos estão no andar de cima agora. No meio da comunicação, um ser espiritual que parecia bastante evoluído posicionou-se entre a mãe e o pai de Rosie. Recebia um pensamento para transmitir a ela. Seus pais estão me dizendo que você é uma entre 3 filhos, é verdade? Rosie balançou a cabeça negativamente. Não, somos apenas eu e meu irmão Ben. Não, sua mãe está me dizendo que você é uma entre 3. Quem é a Grace? Naquele momento, achei que Rosie fosse desmaiar. Suas vizinhas ampararam. Oh, meu Deus! Ela exclamou, cobrindo o rosto com as mãos. A senhora conhece a Grace? Porque ela veio aqui com sua mãe e seu pai para cumprimentá-la. Sim, sim, sim. Grace era minha irmã gêmea que morreu no parto. Eu sobrevivi, mas ela não. Rosie começou a chorar. Sinto muito, Grace, sinto muito. Grace está bastante feliz e não quer que a senhora se sinta culpada. Esse não era o plano de alma dela. E o que eu quero dizer com isso? Perguntou Rosie. Grace está me dizendo que vocês duas já viveram muitas vidas juntas e que nesta vida a senhora precisava aprender mais sobre o mundo da terra do que ela. Ela tinha de estar onde ficou. Era difícil para Rosie entender. Eu sabia que aquela experiência era nova para ela. Expliquei um pouco sobre o que é um grupo de almas e um pacto entre almas. Rosie interrompeu. Grace morreu quando era um bebê. Você está me dizendo que ela cresceu? Sim, a sua irmã cresceu no céu. Nesse momento, Grace ocupou minha mente e, com o apoio de seus adoráveis pais, começou a contar para Rosie e para toda a plateia onde ela tinha estado nos últimos 40 anos. O público ficou aturdido. Grace quer que a senhora saiba que os espíritos de fato crescem no céu. Como foi que ela cresceu? Perguntou Rosie, extremamente curiosa. Sua irmã está me dizendo que teve vários guias. Eu posso vê-la. Ela é um ser adorável. Grace foi me transmitindo pensamentos e visões. Sua irmã está me dizendo que, assim como todos os espíritos que morrem jovens, ela pode escolher uma escola. Como tinha muito interesse em conhecer a mente e o comportamento das pessoas, ela foi estudar aquilo que aqui na Terra chamaríamos de psicologia. Quem são tia Dora e tia Kay? Perguntei a Rosie. Ela ficou pálida. Eram as minhas tias-avós. Nós nunca as conhecemos. Bem, elas conhecem a Grace. Sua irmã sente um grande amor por essas duas tias que sempre a acompanharam do outro lado. Está dizendo que elas sentem muito orgulho dela. O que é que ela faz lá? Perguntou Rosie. Bem, na verdade, o que ela quiser fazer. Ouvi atentamente tudo o que Grace estava me enviando. Ela foi treinada para trabalhar com as pessoas na Terra, principalmente com mulheres que não conseguem ter filhos. Ela atua no lado emocional delas. Está dizendo que muitas vezes essas mulheres não se sentem merecedoras. Ela tenta libertá-las de pensamentos negativos relacionados à gravidez. Diz a elas que deixem Deus cuidar de tudo. Quando olhei para os rostos das pessoas na plateia, pude ver que para muitas, aquela era a primeira vez que ouviam esse tipo de informação. Rosie precisou se sentar. Cobriu o rosto enquanto as lágrimas encharcavam os lencinhos de papel que estava segurando. Grace ainda tinha mais coisas a dizer. Agora, ela está me mostrando mulheres dando à luz. Ela diz que ajuda as pobres mães e os bebês que morrem. Ela os guia para o mundo espiritual e fica com eles até se adaptarem. Há muito o que fazer, muito, ela diz. É importante podermos nos expressar do jeito que escolhemos. Rosie estava atônita. Como é que a senhora está se sentindo? Eu perguntei. Estou realmente atordoada. Por quê? James, você sabe qual é o meu trabalho? Eu sou uma terapeuta. Eu sou também parteira.
Dessa vez fui eu quem fiquei atônito. Houve um enorme zum 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 na plateia. Não era à toa que as duas mulheres eram gêmeas. Ambas tinham escolhido caminhos similares, só que em planos diferentes da existência. Os pais terrestres podem ficar tranquilos, porque seus filhos são tratados com grande amor e cuidado nas esferas celestiais. Quando chegar o momento da morte dos pais, seus filhos estarão esperando por eles. As crianças podem primeiro aparecer como os pais se recordam delas, mas por fim mostram que já cresceram. Uma alma reconhece a outra por causa do profundo vínculo que as conecta. No próximo capítulo, explicarei como uma criança se ocupa na dimensão espiritual, enquanto espera que um ente querido volte para casa.